Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Depois de um longo verão de pausas, né? Vamos voltar com nossas aulinhas aqui da mentoria. E para poder já, pra gente se animar já para essa data linda que tá chegando, hoje eu já trago o nosso primeiro tema da Páscoa, nosso primeiro coelhinho de Páscoa. Um coelhinho bem fácil, eu espero que vocês adorem fazer. Eu utilizei uma tábua de pinos de madeira, onde eu passei branco com o auxílio da esponja e depois com o auxílio de uma lixa d'água número 100, eu alisei ela inteira e fiz esse efeito de pátina envelhecida no fundo. Eu já vou explicar para vocês como faz, mas é um pedaço de madeira. Porém, vocês podem fazer na tela, podem fazer no plástico, na lata, no vasinho. Fica da criatividade de vocês, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como a gente faz para poder ter esse efeito falhado da tinta. Então, você vai pegar uma lixa 100 e você vai só passar até a sua mão sentir que ele tá bem lisinho, tá? E aí você vai fazer isso com os pedaços mais fortes, para ficar bem aparente a madeira, e uns pedaços mais fracos para ficar mais aparente a tinta. E aí a gente vai ter esse efeito aqui de envelhecido, de pátina envelhecida. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o desenho base do nosso coelhinho. E a base dele é uma base bem simples de fazer. Por quê? Porque são elementos que a gente já está acostumado a fazer nas nossas aulas. Que é um círculo, né? Que a gente já sabe que o círculo a gente já está acostumado a fazer. Então, a gente vai fazer um círculo para a cabecinha do nosso coelhinho. Agora, para a base dele, a gente vai fazer igual a gente fez a base do corpo do Papai Noel, vocês lembram? Então, ó, a gente vai fazer a base dele igual a gente fez a base do corpo do Papai Noel. E agora, os braços do nosso coelhinho que estão para o alto, a gente também vai fazer igualzinho a gente fez o braço do nosso Papai Noel no disco. Lembra que a gente fez um Papai Noel no disco? E ele tava assim, com os bracinhos pro alto. Vamos alargar mais o bracinho do coelhinho. E aí, como sempre, tudo que você não for ficar de base no desenho, a gente apaga para poder facilitar e não ficar borrando a nossa telinha depois, o nosso desenho, né? A nossa pintura depois. Vamos apagar a parte falhada, tentar deixar os braços mais ou menos do mesmo tamanho. Uma dica legal é você recortar esse molde num papel e passar por cima, igual a gente fez com o coração para fazer o tecido, sabe aquele coraçãozinho de tecido? Ele é bem legal de fazer. Agora, depois que a gente já tem todo esse processo, o que a gente vai fazer? As orelhas do nosso coelho. E para fazer as orelhas do nosso coelho, qual é a forma mais fácil de fazer a orelha do coelho? É você fazer uma reta e a de cá ela tá dobrada. Então eu vou fazer uma linha reta e depois eu vou trazer a ponta para cá, ó. Linha reta, ponta para cá e linha reta. Nessa linha reta, eu vou sair lá de cima com o bico e vou fazer até embaixo. E a mesma coisa do outro lado, como se fosse uma pétala da flor. Vocês lembram, gente? Fazendo, eu vou aproximar para vocês verem. Ó, como se fosse a pétala da flor. E aqui do lado a mesma coisa, vamos começar pela parte que está do lado de fora. Vamos acompanhar. E a parte de dentro, a gente vai fazer essa dobra. Ó. Conseguiram ver? Ó. Comecei com a parte de fora e a parte de dentro eu fiz a dobra.
Se não ficou da mesma largura uma da outra, você se atente em arrumar, para que ela fique sempre da mesma largura. Apaga o que a gente não vai usar. Aqui eu já vou apagar tudo que a gente não vai usar. E agora eu posso voltar a tela para o tamanho normal para a gente começar a pintar o nosso coelho. A primeira cor que a gente vai utilizar para pintar esse coelhinho lindo vai ser o pele ou areia. Eu prefiro areia, porque eu acho que ele tem um tom mais amarronzado e eu gosto mais de trabalhar com tons mais amarronzados do que com tons mais avermelhados, como o pele. Então eu acho que porque eu moro no verão, né, eterno, então acaba que a gente tá sempre mais moreninho, então eu gosto mais do areia para poder imitar a minha pele. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pintar todo o nosso desenho de areia. Ó, vamos pintar todo o nosso coelhinho. Ah, Lari, mas a gente vai pintar ele inteiro mesmo? Ó, a gente vai pintar ele inteiro mesmo, ó. Todinho. Se você achar que a cabecinha dele tá um pouco pequena, logo você vai entender que daqui a pouco ela vai crescer. Assim como a barriguinha dele aqui também vai ficar um pouquinho, uns centímetros maior. E vocês já vão entender por que ela vai ficar uns centímetros maior, tá bom? Por enquanto, o que a gente tem que fazer é o desenho. Se vocês tiverem dificuldade de fazer esse desenho, é só me falar depois que eu mando o risco, tá? Para vocês poderem copiar o risco do coelhinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Ó, aqui a gente vai fazer uma orelha que era para estar em pé, mas a orelha do nosso coelho tá como? Ela tá dobrada, porque ele é um coelho muito charmoso de orelha dobrada. Vamos dobrar a orelha do coelho. Se você tiver dificuldade de pintar com pincel grande, em espaço pequeno, nessa hora que eu já falei para vocês várias vezes, vocês troquem o pincel, tá bom? Eu já tô bem habituada em terminar uma pintura com um único pincel, então eu faço mais rápido e eu vou que vou. Feito esse processo, você já pode tampar o seu tom de pele, porque a gente não vai mais usar ele, ou areia, né? Que nesse caso aqui, ó, vou mostrar pra vocês, é a tinta da Acrylex Tom Areia. Se você quiser fazer esse areia na sua casa, você vai usar branco, você vai colocar 2 gotas de amarelo e 1 gota de vermelho, e uma quantidade de branco mais ou menos proporcional a uma caixinha, uma latinha dessa da Acrylex, tá bom? Que são 37 ml. Aí dá pra você fazer a sua tinta pele na sua casa. Feito esse processo, agora a gente vai usar o tom ocre. Na verdade, eu vou usar o marrom. Eu vou usar o tom marrom, pra gente poder fazer igual nós fizemos no Papai Noel, que é aquela transformação do fundo, para que o nosso coelho venha para o primeiro plano e a gente tenha a noção de profundidade no nosso trabalho. Então eu vou pegar um pincel chanfrado e na técnica do chanfrado, eu vou usar a técnica do chanfrado, que eu só molho um pedaço do meu pincel na tinta e o resto eu deixo na água, para que já faça o degradê imediatamente. Aí a gente vai botar em volta do desenho do nosso coelho e vamos fazer esse sombreado por fora, em volta do desenho do coelho. Vocês vão fazendo isso. Lembrem-se de limpar o pincel a cada vez que você precisa recarregar a tinta no seu pincel, para que a marca no externo não fique manchada, fique um degradê perfeito, tá bom?
Então, a gente tem sempre que limpar o nosso pincel a cada troca de tinta. Ah, Lari, mas aí eu peguei e borrei um pouquinho a mão do coelho, tem problema? Nenhum problema, porque essa parte aqui que a gente criou do coelho é só como se fosse a pele dele sem o pelo. Então não tem problema nenhum, tá bom? Você utilizar disso, borrar um pouquinho nessa parte, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Feito isso, passado em volta do coelho, a gente vai trabalhar com o branco. E porque esse coelho daqui é branco, né? A dica que eu dou pra vocês agora é trabalhar com um pincel que tem uma ponta fina e essa ponta fina esteja alinhada. Pra que isso, Lari? Que minha ponta do pincel tem que estar alinhada. Pra que você consiga a aparência de pelo com as pinceladas que você vai aplicar, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu vou usar um pincel redondo número 2, que ele já tá umedecido. E aqui a minha tinta, por ser uma tinta nova, ela não precisa aguar ela não. O truque do coelho agora é que a gente vai fazer as partes que estão embaixo primeiro e as partes que estão na frente por último. Como assim? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a orelha do coelho. E a orelha do coelho a gente vai fazer os pelos sentido para cima. Então são pequenas pinceladas de branco. Opa, desculpa. Vou aproximar aqui. Mão leve, tá, gente? Pra vocês conseguirem fazer isso. Se não tiver conseguindo com essa tinta que está fazendo, tá ficando grosseiro, então ralei a tinta para não ficar grosseiro, tá? E aí a gente vai fazer isso agora na orelha do coelho. Não se preocupe que uns lados, um pedaço vai ficar mais branco e o outro menos branco, porque essa é a primeira etapa. Então não tem problema, tá bom? Mas o que vocês não podem deixar é que essas pinceladas se unam e criem característica de pintura chapada. Eu quero mesmo os pelinhos do coelho, tá bom? Então vamos fazer aqui os pelinhos do coelho. Ó, essa orelha de cá, a gente tem que fazer ela, as pinceladas dos pelinhos. Quando chegar aqui, a gente tem que voltar o pelo para baixo no sentido que a orelha está, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Vou molhar esse pincel que ele tá muito ruim. Vamos lá. Ó, melhorou muito. E aqui desce o pelo para acompanhar a orelha do coelho. E essa é a primeira camada de pelos da orelhinha do nosso coelho, tá bom? Agora a gente vai fazer a parte de baixo, que é embaixo da cabeça dele. Então os pelos aqui, ó, eles são para baixo. E novamente aqui no braço eles são para cima. Ó, que eu disse que não tinha problema de você passar a tinta marrom em cima da pele. Porque a gente, quando colocar os pelos em cima, esse borradinho que você deu, ele vai sumir, tá bom? Aí a gente vai fazer botando tinta e pincelando. Botando tinta e pincelando. Agora o outro braço. O ideal é que a pincelada seja de dentro para fora, para que a parte do pelo que está externo fique mais leve, tá bom? Fica com a ponta mais leve. Vamos fazendo o pelo do coelho.
braço dele, que tá um sentido pra cima. Agora, aqui, pra ficar legal esse corpo do coelho, o nosso pelo, a gente vai começar a fazer esse pelo aqui embaixo. E agora a gente vai sobrepondo esse pelinho. Até aqui você pode botar uns pra fora, ó. Aqui também bota uns pra fora. E aqui dentro vamos colocar até encher o coelhinho de pelinho. Fazendo pequenos risquinhos. E a primeira camada de pelo do coelho tá pronta. E agora a gente vai fazer a primeira camada de pelo do rosto do nosso coelhinho. O nosso coelhinho, ele tem um nariz, que eu vou desenhar aqui pra gente agora. Aqui, ó, em formato de triângulo. E a parte de cima da cabeça dele fica bem branquinha, porque ela está na frente. Vocês já vão logo entender. E conforme a gente vai virando, a gente também vai virando a posição dos pelos. A parte de baixo, a gente vai fazer acompanhando as bochechas do coelho. Então, os pelos aqui embaixo, eles acompanharão o movimento da bochecha do coelho. Mesma coisa para o outro lado. Os pelos também acompanharão a bochecha do nosso coelhinho. Tá quase com cara de coelho já. A parte do olho do coelho, que é essa aqui, a gente também vai fazer acompanhando a bochecha. Só que depois vocês vão entender que ela vai ficar um pouquinho para trás no nosso desenho. Mesma coisa pro outro lado. E a gente tem a primeira parte do nosso coelho. Agora a gente vai esperar isso tudo secar um pouco. Enquanto isso tudo seca, a gente vai pegar o rosa chá misturado com um pouco de branco. Nosso pincel já tá branco. Então, ó, um pincel sujinho de branco com um pouquinho de rosa chá, pra gente poder preencher esse nariz aqui do coelho. Enquanto
os nossos pelinhos se secam. Vamos preenchendo o nariz do nosso coelho. E também, junto com o branco, não esquece de colocar o branco, a gente precisa desse rosa menos forte agora. Vamos fazer o meio da orelha do coelho. E agora, o lado de lá da orelhinha do coelho. Que acompanha o dobrado, né? Que a gente fez na orelha dele. Outra parte que também a gente vai usar o rosa chá é aqui embaixo, ó. A gente vai fazer um pequeno risco aqui na boca dele. E vamos colocar uma boca vermelhinha no nosso coelho aqui também. E agora, nós também faremos a maçãzinha aqui na mão dele, ó. Com esse mesmo tom. Agora do outro lado. E voltamos para o branco. Podemos tampar o nosso rosa, nós não utilizaremos mais o rosa hoje. E nós voltamos para o branco. Agora, tudo que a gente fez, a gente vai fazer de novo. Vamos colocar desculpa, gente, mais pelinhos nele agora. E essa parte dos pelinhos é para deixar o coelhinho mais fofinho. Então a nossa mão tem que ser mais delicada. Se você não conseguir fazer com o 0 número 2 cabelinhos mais fininhos, troca pelo liner, tá bom? Que você deve ter também aí no seu kit de pintura. E aí a gente vai reforçar esses pelinhos em várias partes onde ainda a pele é mais aparente e ainda necessita de uma intensidade melhor de branquinho. O que você não pode deixar é que os pelinhos se unam, porque a gente precisa desse efeito de pelinhos, tá bom? Vamos continuar aqui. Trabalhando com o ventilador, a tinta seca muito rápido. Tá muito calor aqui hoje. Perceba que a parte que a gente sombreou e o
tom de pele que a gente colocou no coelho, eles só favorecem a noção de tridimensionalidade que a pintura está sendo aplicada nos mostra. Só você perceber que parece que o nosso coelhinho tá na frente. E era essa mesmo a nossa intenção. Deixar ele bem peludinho na frente. Feita essa etapa, vocês vão esperar essa etapa se secar. E agora com a tinta preta e ela de forma muito, 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 muito delicada. Eu vou demonstrar a vocês o que é uma forma muito delicada. Você junto com o seu chanfrado, você vai pegar a sua tinta preta, mas ela tem que ser quase que nada, quase que nula. E você vai espalhar só uma sombra. Ó, eu só sujei as pontinhas do pincel. Ó, e já foi muito, ó. Eu já tenho que espalhar isso aqui bem espalhado. Para poder escurecer o olhar do nosso coelhinho. Se ficar muito escuro, o que nós vamos fazer? Passar mais pelinhos brancos depois. Não tem jeito de arrumar, tá bom? Não se desespere, caso o seu tenha ficado escurinho assim, igual o meu. Mas o ideal sempre é você limpar o seu pincel para você não usar a tinta preta muito intensa. Porque o que eu quero dela é que essa parte do olho vá para trás, a bochecha venha para frente e a parte de cima aqui do coelhinho também venha para frente. Agora que a gente fez esse processo, a gente vai de novo fazer pelinhos aqui para sumir essa linha aparente que ficou e vamos novamente arredondar aqui a bochecha dele para poder ficar de novo com a bochechinha bem aparente. Agora, o que nós vamos fazer precisa do pincel liner. E nessa etapa, o pincel liner ele é muito importante, porque nós vamos precisar de um delineado muito, muito delicado. Deixa eu pegar o meu pincel liner que já está aqui nos esperando. O primeiro passo para essa pintura mais delicada é você ralear a sua tinta preta, tá? Ela tem que estar bem ralinha. E a partir daí, deixa eu clarear isso aqui, gente, que eu não tô gostando. Peraí. Ficou muito escuro. Aqui pode ter um escurinho também, quer ver? Agora, com o pincel liner e com a tinta bem rala, teste antes em outra superfície para você ver se o seu traço está saindo ralo o suficiente, ó, fino o suficiente, tá bom? Aí agora a gente vai fazer pequenas intervenções, ó, o meu tem muita tinta e tá grosso. Pequenas intervenções de linhas pretas em volta do nosso coelhinho.
Lembra aquilo que eu falei para vocês das intervenções das linhas falhadas? Agora elas são de extrema importância para poder não perder a característica do pelo, tá bom? Então a gente vai só fingir que está acompanhando o coelho em linha, mas na verdade a gente está fingindo. Ó. Isso aqui é para poder dar um efeito de desenho, sabe? Cartoon. E também para poder definir as estruturas do nosso amigo coelhinho. Por isso que é importante essa parte estar bem fininha, para não ficar grosseiro esse traço que a gente está fazendo, tá bom? Vamos terminar aqui ele inteiro. Depois que a gente riscou, que a gente fez o traço em volta das estruturas básicas do nosso tutuelinho, aqueles tracinhos mentirosos, mas é deles que a gente precisa no momento. Nós vamos fazer os olhos do nosso coelho. E os olhos do nosso coelho, eles começam exatamente nas extremidades desta parte branca que separa o nosso narizinho do coelho. Então, aqui, ó, a gente vai colocar um olhinho. Bem rente, ó. Ao nariz, tá vendo? Bem rente ao nariz. E do outro lado, mesma coisa, outro olhinho. Se você tiver dificuldade de desenhar direto na tinta, faça antes de lápis, tá bom? Agora, enquanto o nosso olho seca, a gente vai fazer os bigodes do nosso coelho. E os bigodes, para a gente fazer o bigode dele, a gente tem que fazer ele num sentido bem orgânico e bem fininho. Agora o outro bigode. Se você quiser, você pode fazer uns pontinhos pretos na bochecha dele. Feito o bigode e o nosso olho seco, agora com o branco e o liner novamente, nós vamos fazer um pingo. Eita, que tinha tinta no pincel, ó, água no pincel, ó. Vamos esperar esse pingo se secar. E uma linha. Com a ajuda novamente do nosso lápis, nós vamos escrever Feliz Páscoa no alto do nosso coelho.
Feliz Páscoa. E agora, com a ajuda da tinta rosa, novamente, nós vamos fazer pequenas bolas. Pode ser o zero, o redondo número 2 que a gente utilizou. Nós vamos fazer aqui, ó, só uma bolinha. Outra bolinha. Outra bolinha. Do outro lado a mesma coisa. 3 bolinhas. Aqui mais uma. E aqui outra. Agora com o verde folha, nós vamos fazer algumas folhinhas, só apoiando o nosso pincel no nosso trabalho. Já ensinei essas folhas para vocês, né? Então, só apoiando o pincel no nosso trabalho, nós vamos fazer algumas folhinhas aqui. Lavo o pincel para ele não estragar. E novamente com o liner e a ajuda do preto raleado, nós vamos finalizar o nosso desenho. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser cobrir o Feliz Páscoa. E se você quiser fazer com a caneta, você pode fazer também, tá? Mas como é um movimento na tábua, eu prefiro fazer na tinta, tá? Então, ó, eu vou virar, me perdoe, mas é porque eu sou canhota e eu preciso dessa angulação para eu escrever, tá? Eu vou mostrar como eu faço para poder escrever com o pincel. Eu gosto de pegar bem rente, porque me dá mais firmeza. Mas tem gente que consegue essa firmeza pegando mais para cima no pincel. Descubra qual é a sua forma que você tem mais conforto, tá bom? Enquanto a gente escreve, as rosinhas vão secando.
Eu não falo agora que eu tô concentrada, tá, gente? Eu preciso dessa concentração para eu não colocar muito peso, principalmente nas curvas. Escrito Feliz Páscoa, agora nós vamos para o cantinho, o detalhe final. Aqui nós vamos contornar a bolinha e fazer tipo uma rosinha no centro. Vamos contornar a folhinha e trazer ela até o cabo da rosa. E bora fazer isso em todo mundo. Por volta, por dentro. Folhinha. Folhinha. Cabinho. Folha, folha, rosa. Você pode fazer com a caneta, tá, gente? Não precisa ser necessariamente no pincel. Eu gosto de fazer no pincel para mostrar que no pincel também é possível. Às vezes você não tem a caneta Posca em casa, não é por isso que você não vai conseguir fazer o trabalho, tá bom? Então, se você quiser se aventurar e treinar o uso do liner, essa peça a gente pode fazer ela praticamente inteira no liner. É muito interessante o treino que ela vai oferecer a você e a qualidade que você vai adquirir no manuseio do seu pincel, tá bom? Ó, vamos afastar agora para poder dar aquele charme especial que eu gosto, que eu acho que toda peça tem que ter um charminho. Nós vamos fazer algumas pintinhas rosa em volta aqui, ó. Vamos apagar também essa parte aqui que ficou aparente o nosso lápis. E feliz Páscoa! Espero que vocês tenham gostado. A finalização desse daqui eu fiz com sisal e vou levar lá para a loja para já pendurar num cantinho bem bonito. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau, tchau!